A saudação a você, minha amiga, a saudação a você, meu amigo. Nós estamos falando neste momento, ao vivo, aqui do edifício Atlanta. Edifício esse que na tarde desta terça-feira, infelizmente, foi alvo de um incêndio em um dos apartamentos. E esse incêndio de grandes proporções acabou mobilizando todo o corpo de bombeiros de Assis e inclusive da região. Neste momento, inclusive, os bombeiros estão encerrando os seus trabalhos depois de muito trabalho realizado na tarde desta terça-feira, dia 17 de outubro. O apartamento onde houve o registro de incêndio está localizado no segundo andar. A orientação do Corpo de Bombeiros foi imediatamente para que o prédio fosse evacuado, ou seja, todos os moradores dos demais apartamentos deixaram os seus apartamentos, a energia elétrica foi desligada e um intenso trabalho de controle das chamas. Este segundo andar foi o ponto crítico, o ponto onde teve início o incêndio. E a preocupação maior, obviamente, é para que o fogo não propagasse para os demais apartamentos, para os demais andares. Neste momento, sendo encerrado o trabalho do Corpo de Bombeiros, não apenas de Assis, mas também de toda a região, bombeiros de várias cidades estiveram aqui auxiliando, porque foi um trabalho que mobilizou muitos policiais. Foi necessário o isolamento da área, a energia elétrica foi desligada para que não houvesse o risco de propagação das chamas pela rede de energia elétrica. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito, muitas pessoas, muitos populares acabaram registrando as imagens que foram divulgadas nas redes sociais. A boa notícia é que não há registro de vítimas. O incêndio teve início por volta de 14 horas. Não eram todos os apartamentos que estavam habitados neste momento. A maioria dos trabalhadores no horário de trabalho não estavam aqui nos seus apartamentos, mas muitos estão sendo orientados nessa torre, a chamada Torre 2 do Atlanta, a desocuparem os seus apartamentos. Inclusive, há uma movimentação de moradores saindo com os seus pertences. Encontrarão um outro local hoje para se abrigar por recomendação, por orientação do Corpo de Bombeiros. O capitão Marçal está orientando todo o trabalho aqui no edifício Atlanta, localizado no centro de Assis. Localizado no centro de Assis, muito próximo à Prefeitura Municipal, na rua Dom José Lázaro Neves. Neste momento, os bombeiros já se preparando para deixarem. Deixa eu aproveitar só para ouvir. Capitão Marçal, por favor, poderia falar para a Rádio Interativa e para os amigos ouvintes que estão nos acompanhando neste momento, qual é a situação neste momento? Os apartamentos estão sendo evacuados por medidas de segurança? Boa noite. Uma boa noite a todos. A primeira medida aí foi o controle do incêndio, e juntamente com o engenheiro da Prefeitura, engenheiro da Defesa Civil e o engenheiro do próprio edifício aqui do prédio, foi feita uma avaliação no andar que pegou fogo, e a orientação para as pessoas é não permanecerem no prédio hoje.
algumas foram liberadas a pegar seus pertences aí. No andar onde teve o incêndio, um andar acima e um andar abaixo, está interditado. Não tem condições de ficar por questões de segurança para as próprias pessoas que moram aqui. O incêndio começou no segundo andar, é isso? No segundo andar. No segundo andar, não há nenhum dos apartamentos. O segundo andar, o primeiro e o terceiro estão interditados. Sim, segundo andar, o primeiro e o terceiro estão interditados. E os demais, a orientação é para que os moradores deixem, ou pelo menos nessa noite, não permaneçam nos apartamentos. Não permaneçam nos apartamentos. Retirem os seus pertences, tranquem os apartamentos e procurem um outro local para permanecer essa noite. Daqui amanhã pode ter, amanhã provavelmente, ou provavelmente não, certeza, vai vir os engenheiros, irão fazer uma avaliação minuciosa durante o dia e aí vai verificar se tem condições ou não de permanecer. Sem registro de vítimas? Sem registro de vítimas, graças a Deus. Vítimas graves. Teve vítimas que na fumaça, teve vítimas que ficaram retidas no elevador e foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros. Bom, o trabalho do Corpo de Bombeiros de Assis contou com policiais de outras cidades e de outros grupamentos. Sim, veio bombeiros de Paraguaçu Paulista, de Cândido Mota e de Rancharia, que trouxeram tanto equipamento de proteção respiratória quanto outros equipamentos e auxiliaram na condução dos trabalhos. Capitão, é a perícia que vai dizer qual teria sido a causa do incêndio? Sim, com certeza. A gente vai indicar agora tanto para a Polícia Civil quanto para a perícia o apartamento e eles vão identificar com uma análise mais minuciosa onde provavelmente iniciou o foco de incêndio. A rede de energia desligada. Rede de energia desligada, rede de gás já foi orientada a desligar e permanecer desligada até que técnicos verifiquem o local e toda a rede para verificar se nada foi comprometido. Porém, o andar foi comprometido, toda a parte elétrica e toda a parte de gás que tem lá. Isso dessa torre 2, a torre 1, os moradores podem estar normalmente? Isso, é só nessa torre aqui que a gente ouve o incêndio, a outra torre normalmente não foi atingido nada. Confirma a informação que um animalzinho teria morrido? Por enquanto não chegou ao meu conhecimento. Foi feita toda a varredura, todos os animais que foram encontrados foram retirados, os moradores foram retirados e a gente está levantando informações ainda, porque existem apartamentos em que o morador não estava. E a gente está tentando localizar e verificar o animal se está com ele ou não. Capitão, quais as dificuldades que a cidade enfrenta para combater um incêndio num prédio com tantos andares? Imagino que nos últimos anos tenha sido o primeiro. Uma experiência que serve para o Corpo de Bombeiros, inclusive, avaliar sua atuação e verificar as necessidades. O que o senhor entende que ainda precisa para um tipo de salvamento e para combate a fogos em edifícios como esse? A situação aqui é mais desgaste físico, aplicações de técnicas e quantidade de equipamentos para utilizar em determinado tipo de salvamento. Seja para retirar as pessoas do elevador, seja para retirar o combate. Temos esses equipamentos, porém o maior desgaste aqui é o desgaste físico, devido à altura, à evacuação do prédio e à retirada dos moradores, que em muitos casos, alguns com deficiência de mobilidade, tiveram que ser retirados no braço mesmo ou com apoio de cadeiras. Havia necessidade de escada Magiros? Não necessariamente, porque era no segundo andar. Então o local em si, os nossos que a gente temos aqui, conseguiu atingir pela altura do que foi no segundo andar. Capitão, nesse momento o trabalho da tropa é encerrado? Nesse momento o trabalho da tropa, a maior parte dela é encerrado, porém alguns vão ficar aqui para auxiliar os moradores na evacuação de maneira segura, com calma e para terminarem o rescaldo. O que é o rescaldo? Verificar novamente o apartamento e adjacências ali, se está seguro e isolar o local para a gente transmitir a informação ao policiamento e à perícia e assim encerrar os trabalhos dos bombeiros. Sabe onde é o foco inicial no apartamento? Provavelmente se deu ou na cozinha ou na lavanderia, porque é onde foi constatado o maior dano e a maior caloria e é onde os bombeiros que chegaram inicialmente viram primeiramente o foco de incêndio. Não havia nenhum morador no apartamento? Nesse apartamento não. Nesse apartamento não. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, capitão. Obrigado, dispõe do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado. Portanto, está aí o capitão Marçal fazendo um resumo do atendimento feito aqui no edifício Atlanta, localizado no centro da cidade, na rua Adalberto de Assis Nazaré, muito próximo à Prefeitura Municipal de Assis. Neste momento, como ele informou, a tropa está sendo liberada. Nesta torre, chamada Torre 2 do edifício Atlanta, a energia foi desligada, a rede de gás também desligada, 3 andares, o segundo, onde começou o incêndio, o primeiro e o terceiro estão interditados e os demais andares
a recomendação, a orientação do Corpo de Bombeiros foi para que todos os moradores deixassem as acomodações nesta noite. Amanhã será feita uma nova análise e será informado se os moradores poderão voltar aos seus apartamentos. Na outra torre, a chamada Torre 1, você pode observar que lâmpadas estão acesas, a energia permanece, a rede de gás também, e os moradores permanecem também alojados. O problema maior é nesta Torre 2, onde teve início o incêndio, no apartamento, no andar 2. Eu vou repetir a informação dada pelo capitão Marçal. O primeiro andar, o terceiro andar, que são vizinhos do segundo, foram interditados também. E o segundo andar, onde começou o incêndio, interditado. Os demais desocupados. Esta noite, os moradores terão que procurar um outro local para se abrigarem e amanhã uma nova avaliação será realizada. O trabalho concluído do Corpo de Bombeiros, neste momento, o comandante conversando com a tropa, parabenizando pelo trabalho, enfim. Essa é a situação do momento aqui no Hotel Atlanta, no edifício Atlanta, edifício localizado na rua Dom José Lázaro Neves, próximo à Prefeitura Municipal de Assis. Não há vítimas graves, algumas por terem inalado fumaça, acabaram sendo socorridas pelas equipes. Trabalho do Corpo de Bombeiros, trabalho da Polícia Militar, trabalho do Departamento de Trânsito, enfim, todas as autoridades aqui envolvidas para, inicialmente, apagar as chamas do fogo que começou no segundo andar dessa Torre 2 do edifício Atlanta. O Corpo de Bombeiros também contou com a ajuda de caminhões-pipa de empresas da região que deslocaram caminhões-pipa para auxiliar no combate às chamas. O risco maior, claro, era do fogo se propagar pelos demais apartamentos. Situação controlada parcialmente no edifício Atlanta. Reinaldo Nunes, é o português livre para falar hoje de maneira externa, trazendo informações atualizadas da situação no edifício Atlanta. A você que é motorista, a recomendação do Departamento de Trânsito é para que evite trafegar aqui nas imediações. As ruas próximas estão interditadas, claro, para facilitar o deslocamento das viaturas, tanto do Corpo de Bombeiros como da Polícia Militar e do próprio Departamento Municipal de Trânsito. Repetindo então, situação controlada neste momento. Os moradores da chamada Torre 2 precisaram retirar os seus pertences, não poderão permanecer essa noite aqui nos seus apartamentos. Amanhã uma nova análise, uma nova avaliação será feita por técnicos para liberar ou ainda permanecer interditados. Lembrando que o primeiro e o terceiro andares, vizinhos ao segundo, onde teve início ao incêndio, esses 3 andares foram interditados. Os demais estão liberados, mas sem energia elétrica, sem rede de gás. A recomendação é para que os moradores tirem os seus pertences, não permaneçam aqui essa noite e amanhã haverá uma nova avaliação. Situação, nesse momento, controlada, movimentação dos moradores retirando os seus pertences para procurar um abrigo essa noite e amanhã aguardar se será liberado para que voltem às suas moradias. Direto do edifício Atlanta, no centro de Assis, livre para falar, Reinaldo Nunes, o português. Desejo a todos uma boa noite e muito obrigado. Tchau!